Em um mundo onde a engenharia subterrânea redefine os limites do impossível, existem obras colossais escondidas abaixo das cidades, oceanos e montanhas, criando conexões vitais que mantêm sociedades inteiras em movimento. Hoje você vai descer para um território raramente visto, onde quilômetros de concreto e aço formam corredores essenciais para transporte, energia e infraestrutura. Prepare-se para conhecer estruturas que desafiam a natureza, moldam o futuro e revelam a grandiosidade humana sob a superfície da Terra. O túnel Tokyo Bay Aqualine no Japão integra uma das conexões mais impressionantes já construídas sob o mar, combinando um extenso túnel submerso com uma ponte que atravessa a vasta Baía de Tóquio. Com quase 16 quilômetros de extensão total, ele reduz drasticamente o tempo de viagem entre Kawasaki e Kisarazu, facilitando o fluxo de pessoas e mercadorias em uma das regiões mais movimentadas do país. A parte subterrânea, que avança por quilômetros sobre o fundo marítimo, exigiu sistemas de ventilação avançados, paredes reforçadas e monitoramento constante para resistir à pressão da água e à intensa atividade sísmica da região. No ponto onde o túnel encontra a superfície, ergue-se a ilha artificial Myotaru, uma estrutura monumental que abriga áreas de descanso e centros de manutenção. Cada travessia revela a fusão entre tecnologia e visão futurista que caracteriza a engenharia japonesa, transformando um obstáculo natural gigantesco em uma rota rápida, segura e emblemática. O túnel Seika no Japão é uma das maiores conquistas da engenharia subterrânea, estendendo-se por mais de 53 quilômetros, dos quais 23 ficam sob o fundo do mar, conectando as ilhas de Honshu e Hokkaido através de uma rota ferroviária crucial. Construído para enfrentar mares turbulentos e tempestades que dificultavam a travessia por barco, o túnel exigiu décadas de escavações complexas, drenagem constante e monitoramento geológico para vencer formações rochosas instáveis e infiltrações profundas. Em seu interior, trens percorrem um corredor seguro equipado com sistemas de ventilação, centros de evacuação e sensores que analisam vibrações e condições sísmicas em tempo real, uma necessidade em um país sujeito a terremotos. Apesar de rivalizado por obras modernas, o Seikan permanece como símbolo de determinação japonesa, unindo regiões distantes e provando que até o mar pode ser superado quando tecnologia e persistência trabalham juntas. O túnel do Mont Blanc, entre França e Itália, atravessa o coração dos Alpes em um corredor de mais de 11 quilômetros que conecta as cidades de Chamonix e Courmayeur, servindo como uma das rotas rodoviárias mais importantes da Europa. Escavado sob uma das montanhas mais imponentes do continente, ele exige sistemas de ventilação potentes, sensores térmicos e protocolos rígidos de segurança que operam continuamente para garantir a circulação de veículos em condições extremas. Desde sua inauguração, tornou-se fundamental para o transporte de mercadorias e o turismo regional, reduzindo horas de viagem entre os dois países. Ao longo de sua história, passou por modernizações profundas, com novas câmeras, portas corta-fogo e centros de controle capazes de responder a qualquer emergência em segundos. Cada travessia revela a grandiosidade da engenharia alpina, que transformou um maciço aparentemente intransponível em uma ligação sólida, estratégica e indispensável para a mobilidade europeia. O túnel do Aqueduto Delaware nos Estados Unidos é uma das obras subterrâneas mais extensas e essenciais para o abastecimento de água de Nova York, transportando bilhões de litros diariamente desde reservatórios localizados a mais de 150 quilômetros da cidade. Enterrado a grandes profundidades, ele segue por rochas densas e forma um corredor hidráulico capaz de operar de maneira contínua por décadas, mesmo sob enorme pressão. Construído no século XX, o túnel enfrentou desafios geológicos extremos, exigindo perfuração precisa e técnicas de engenharia avançadas para garantir estanqueidade total. Com o passar do tempo, fissuras e infiltrações exigiram obras de reparo gigantescas, incluindo a construção de um novo desvio que permitirá restaurar trechos sem interromper o fornecimento.
A importância do aqueduto vai além de sua dimensão. Ele sustenta a vida de milhões de pessoas e demonstra como infraestrutura invisível molda o funcionamento de uma das maiores metrópoles do planeta. O túnel Yamachi, no Japão, é um dos túneis urbanos mais longos do mundo, estendendo-se por mais de 18 quilômetros sob Tóquio e integrando a Via Expressa Central Circular, essencial para reduzir o congestionamento em uma das metrópoles mais densas do planeta. Escavado abaixo de bairros movimentados, ele exigiu técnicas avançadas para minimizar impactos na superfície, usando escudos de perfuração gigantes e monitoramento contínuo para evitar vibrações e afundamentos. Em seu interior, sistemas de ventilação potentes renovam o ar enquanto sensores inteligentes acompanham temperatura, fluxo de veículos e possíveis incidentes em tempo real. O túnel conta ainda com áreas de emergência, rotas de fuga iluminadas e centros de controle capazes de reagir instantaneamente a qualquer anomalia. Ao conectar regiões que antes dependiam de trajetos longos e lentos pela superfície, o Yamachi transformou a mobilidade de Tóquio, demonstrando como infraestrutura subterrânea moderna pode aliviar o trânsito e impulsionar o ritmo urbano. O túnel de Lærdal, na Noruega, é o túnel rodoviário mais longo do mundo, estendendo-se por mais de 24 quilômetros entre Lærdal e Aurland, atravessando montanhas imensas para conectar regiões antes separadas por rotas perigosas. Em seu interior, o trajeto foi planejado para reduzir a fadiga dos motoristas, incorporando amplas cavernas iluminadas com tons azulados e dourados que criam a sensação de amanhecer, ajudando na orientação e no conforto visual durante a longa travessia. A construção exigiu perfuração contínua em terrenos rochosos, uso de explosivos controlados e monitoramento detalhado de cada trecho para garantir estabilidade total. Sistemas de ventilação de alta capacidade renovam o ar e evitam o acúmulo de gases, enquanto sensores distribuem informações em tempo real para equipes de controle que supervisionam todo o fluxo de veículos. O túnel representa a engenharia norueguesa no seu auge, conectando comunidades e garantindo mobilidade segura, mesmo em regiões de clima extremo. O túnel de Kuala Lumpur, na Malásia, é uma das soluções urbanas mais inovadoras do mundo, combinando em uma única estrutura um túnel viário e um gigantesco sistema de drenagem capaz de proteger a cidade contra enchentes severas. Conhecido como Smart Tunnel, ele se estende por mais de 9 quilômetros sobre a capital e alterna funções conforme o clima. Em dias secos, funciona como via expressa. Durante tempestades, fecha para o tráfego e transforma-se em um canal que desvia milhões de litros de água, evitando que áreas centrais fiquem submersas. Sua construção exigiu equipamentos avançados para romper solos instáveis, além de sistemas automáticos que detectam níveis de água e ativam mudanças operacionais em minutos. Essa engenharia multifuncional tornou-se referência global e mostra como grandes cidades podem usar infraestrutura subterrânea inteligente para equilibrar mobilidade e segurança. Ao cruzar seus corredores, percebe-se o encontro perfeito entre tecnologia, planejamento e resiliência urbana. O túnel de base do Brenner, entre Áustria e Itália, está se tornando um dos maiores e mais ambiciosos projetos ferroviários da atualidade, com mais de 60 quilômetros projetados para atravessar os Alpes e substituir rotas antigas e íngremes que limitavam o transporte europeu. Em suas profundezas, perfuradoras gigantes avançam pela montanha abrindo galerias paralelas que formarão um corredor de alta velocidade, capaz de reduzir o trajeto entre Innsbruck e Forteza a poucos minutos. A construção enfrenta desafios extremos, como temperaturas variáveis, infiltrações constantes e formações rochosas imprevisíveis que exigem monitoramento geotécnico permanente. Quando concluído, o túnel permitirá a circulação de trens de carga com menor inclinação, diminuindo emissões e descongestionando estradas alpinas. Cada etapa revela a combinação de engenharia, precisão e cooperação internacional necessária para transformar um dos terrenos mais difíceis da Europa em uma ligação rápida,
eficiente e sustentável entre norte e sul do continente. O túnel de base de Lotsberg, na Suíça, percorre quase 35 quilômetros sob maciços montanhosos, formando um dos corredores ferroviários mais importantes da Europa Central. Projetado para aumentar a capacidade de transporte através dos Alpes, ele permite que trens de passageiros e carga circulem com velocidades elevadas em um trajeto mais plano e direto, reduzindo tempos de viagem e diminuindo o uso de rotas montanhosas antigas. Sua construção exigiu anos de escavações profundas, escudos de perfuração de última geração e monitoramento geológico constante para lidar com rochas instáveis e pressões subterrâneas intensas. No interior do túnel, sistemas de ventilação, sensores térmicos e dispositivos de segurança operam sem interrupções para garantir fluidez e proteção total. Mesmo funcionando parcialmente em pista única em alguns trechos, ele já é considerado peça-chave para o fluxo comercial europeu. Com expansões planejadas, o Lotsberg se consolida como um dos eixos estruturais da mobilidade moderna suíça. O Túnel da Mancha, ligando Inglaterra e França, é um marco absoluto da engenharia moderna, estendendo-se por mais de 50 quilômetros sob o estreito que separa os dois países. Em seu interior, 3 túneis paralelos formam um corredor ferroviário que permite a passagem de trens de alta velocidade, cargas pesadas e veículos transportados em vagões especiais, criando uma conexão rápida e contínua entre Londres e Paris. A construção exigiu perfurações simultâneas a partir de ambos os lados do canal, coordenadas com tecnologia avançada para que os túneis se encontrassem com precisão milimétrica nas profundezas do solo marítimo. Hoje, seu funcionamento é mantido por sistemas que monitoram temperatura, ventilação e segurança em tempo real, garantindo fluxo constante mesmo sob condições climáticas extremas. O túnel simboliza a união entre dois países historicamente ligados, mostrando como inovação e cooperação podem superar barreiras naturais que antes pareciam intransponíveis. O túnel de base de Gotthard, na Suíça, é uma das obras subterrâneas mais impressionantes do planeta, atravessando os Alpes por 57 quilômetros em uma linha reta construída para transformar o transporte europeu. Nas profundezas dessa montanha, trens de alta velocidade percorrem túneis esculpidos em rocha sólida, reduzindo drasticamente o tempo de viagem e permitindo que cargas pesadas cruzem o continente com eficiência inédita. Durante sua construção, equipes enfrentaram temperaturas extremas, pressão geológica e quilômetros de perfurações que exigiram precisão absoluta, resultando em um corredor seguro e silencioso que opera 24 horas por dia. Cada detalhe, desde os sistemas de ventilação até sensores que monitoram vibrações, garante estabilidade mesmo sob as forças titânicas das montanhas. Ao longo de sua extensão, o túnel representa não apenas engenharia avançada, mas também a capacidade humana de dominar terrenos desafiadores para conectar nações e impulsionar o futuro da mobilidade. Os túneis do metrô de Moscou na Rússia formam uma rede subterrânea imensa e estrategicamente projetada para resistir ao tempo, à pressão urbana e até a cenários de guerra, tornando-se um dos sistemas mais profundos e robustos do planeta. A cada descida pelas escadas rolantes intermináveis, revela-se um mundo oculto onde trens atravessam corredores escavados em rocha maciça, conectando bairros distantes com velocidade e precisão. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos desses túneis serviram como abrigo antiaéreo, reforçando sua fama de fortaleza subterrânea. Hoje a manutenção constante garante que trilhos, cabos e sistemas de ventilação funcionem sem falhas, mesmo em temperaturas extremas. Ao percorrer essas passagens, percebe-se a combinação de engenharia, planejamento e resiliência que sustenta o cotidiano de milhões de pessoas, transformando o metrô de Moscou em um pilar invisível, porém indispensável, da vida urbana russa. Os túneis do metrô de Londres, na Inglaterra,
formam uma das redes subterrâneas mais antigas e emblemáticas do mundo, combinando engenharia pioneira e expansão constante ao longo de mais de um século. Nos corredores escuros escavados sob ruas históricas, trens cruzam diariamente dezenas de quilômetros, transportando milhões de passageiros que dependem desse sistema para conectar bairros, empregos e polos culturais. Cada túnel guarda marcas da evolução tecnológica, desde os trechos originais escavados com técnicas rudimentares no século XIX até as modernas rotas automatizadas que ampliam a capacidade da cidade. Em momentos de manutenção, equipes percorrem as profundezas para inspecionar estruturas, reforçar paredes e garantir segurança em uma rede que jamais dorme. Ao longo de sua história, o metrô de Londres enfrentou guerras, enchentes e picos de demanda, mas permaneceu como um símbolo de resistência urbana e eficiência, mostrando como infraestruturas subterrâneas moldam o ritmo de grandes metrópoles. A rede de túneis de Chicago, nos Estados Unidos, forma um sistema subterrâneo criado originalmente para facilitar o transporte de cargas e carvão entre edifícios do centro da cidade, evitando o tráfego intenso das ruas. Estendendo-se por mais de 80 quilômetros abaixo do distrito financeiro, esses túneis foram construídos discretamente no início do século XX e ficaram praticamente desconhecidos do público por décadas. Com o passar do tempo, passaram a abrigar cabos, dutos e infraestruturas essenciais que mantêm a metrópole funcionando sem interrupções. Em 1992, uma inundação histórica revelou a magnitude da rede quando as águas do rio Chicago invadiram os túneis, causando prejuízos gigantescos e chamando a atenção mundial para sua complexidade. Hoje, apesar de restritos ao acesso público, eles continuam sendo parte vital do funcionamento urbano, sustentando sistemas de energia, telecomunicações e manutenção predial, e demonstrando como grandes cidades dependem de estruturas invisíveis para manter suas operações diárias. O colisor de Hadrons, instalado na fronteira entre Suíça e França, forma um gigantesco anel subterrâneo de 27 quilômetros onde partículas são aceleradas a velocidades próximas à da luz antes de colidirem, liberando informações essenciais sobre a estrutura mais profunda da matéria. Em seus túneis, ímãs supercondutores operam em temperaturas mais frias que as do espaço, criando um ambiente perfeito para investigar fenômenos que ajudam a explicar a formação do universo. Cada impacto gera dados suficientes para alimentar supercomputadores, que analisam padrões capazes de revelar novas partículas e confirmar teorias científicas de décadas. Foi ali que pesquisadores identificaram o bóson de Higgs, uma descoberta histórica que transformou a física moderna. Enquanto isso, equipes internacionais seguem expandindo os limites da tecnologia, aprimorando sensores, aceleradores e métodos de detecção para atingir energias ainda maiores. O colisor permanece como símbolo máximo da busca humana por respostas sobre origem, tempo e existência. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para receber vídeos novos todas as semanas. Um abraço e até a próxima!